Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plano Rosa. E hoje eu resolvi trazer pra vocês uma make de Halloween. Halloween tá chegando e essa make é pra vocês arrasarem nesse Halloween de 2019, tá bom? Então, ó, roda a vinheta, te vejo daqui a pouco. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bom, meus amores, começando aí esse tutorial de make, ela é bem rápida, é bem fácil de fazer pro Halloween, tá? Eu começo pelo rosto, então eu peguei uma base, uma cor a menos do que a minha, como vocês podem ver, pra dar aquele efeito de rosto esbranquiçado, né? Como se realmente tivesse faltando cor em você, né? O que é bem visto aí quando você fala de maquiagem de Halloween. Você vê bastante cara branca por aí, seja fantasma, seja bruxa, o que for. E pra essa maquiagem não vai ser diferente, a gente vai fazer exatamente igual. Então, eu vou espalhando a base aí nesse tom mais claro do que o meu em todo o rosto. Passo entre as bochechas, gosto de passar também na boca, entre os olhos também, nas pálpebras, é bem interessante passar. Perto das orelhas, e aí eu vou puxando pra testa, tá vendo? Vou subindo, puxo tudo pra testa, vou espalhando bem, que é bem interessante não ficar nenhum resíduo, pra dar realmente aquela impressão de que você tá realmente só de cara branca, tá vendo? Então, eu puxo bem e vou puxando e vou espalhando bem em torno do rosto inteiro, entre os olhos, pra também não ficar aquele craquelado feio na hora que você for fazer a parte da sombra. E aí, depois que você tá passando toda a parte da base, né, em todo o rosto, é a hora de você terminar essa parte e vir com o pincel e o pó. Então, eu peguei um pó da minha cor mesmo, só pra selar a base, não vou tirar a cor, tá vendo? Só bem rapidinho mesmo, nos pontos principais, onde geralmente você tem uma certa oleosidade que acaba tirando. E depois disso, eu venho com a parte do quê? Das sobrancelhas. Então, eu quis deixar uma sobrancelha de cada cor, uma mais escura e uma mais clara. Peguei um lápis de uma das sobrancelhas, um cinza um pouco mais escuro, né? Pra dar um efeito mais diferenciado, mais escuro na sobrancelha. Não desenhei ela muito certinha pra dar aquele efeito diferenciado mesmo, como se estivesse mais grossa. E no outro olho eu venho com o lápis branco, para dar também esse efeito de uma sobrancelha diferente da outra. E eu também faço a mesma coisa, preencho a sobrancelha inteirinha de branco, com um pouquinho mais, deixando ela um pouco mais grossa. Tá vendo como vocês podem ver? E aí eu vou deixando ela grossa, eu vou deixando ela inteirinha branca para ficar com esse efeito de uma sobrancelha de cada cor. E aí, depois disso, galera, eu venho para a parte dos olhos. Então, eu vou pegar as paletinhas de sombra e vou escolher uma cor mais escura da paleta, quase preto, mas é um marrom, não chega a ser exatamente um preto, tá? É uma das cores mais escuras, como vocês podem ver. E aí, eu vou pegar um pincel e vou esfumar em toda a pálpebra móvel essa sombra, tá vendo? Puxando assim pro canto interno e pro canto externo e um pouquinho mais pra cima. Por quê? Pra dar a impressão de que a sombra não está certinha. Pra dar a impressão de que a maquiagem realmente está borrada, tá vendo? Faço isso nos dois olhos, como vocês podem ver, e vou esfumando pra ficar, né, um pouco mais escuro. Vou puxando também pro canto, um pouco também mais pra cima, pra dar essa impressão de que a maquiagem tá borrada. E aí, como vocês podem ver. E agora eu venho com uma outra sombra, que é a roxinha, e passo na parte de baixo dos olhos, pra dar aquele efeito de que o olho tá roxo, né? Como se você tivesse levado um soco, falando a verdade. Então, eu espalho bem na parte de baixo, dou uma esfumada bem no roxinho, pra que vocês, né, como podem ver. E aí, eu venho com um lápis preto, como vocês vão ver aí. Eu vou passar esse lápis preto no canto externo, tá vendo? Vou fazer um desenho com ele entre a pálpebra móvel e o rente aos cílios dos dois olhos. E feito isso, eu vou vir com um pincel para esfumar essa parte, para dar a sensação de que tá um pouco mais preto,
né, essa parte dos olhos. E aí eu dou uma puxada também pra fora, e deixo bem esfumadinho nesse cantinho externo, tá vendo? Faço isso nos 2 olhos, como vocês podem ver, pra dar essa impressão de maquiagem realmente desfeita. E também preta, né? Agora, esse lápis, ele é um lápis marrom, mais puxado pro vermelho, e eu vou fazendo uns riscos na cara, tá vendo? Como se alguém tivesse me cortado com alguma lâmina. Então, eu vou riscando aleatoriamente o meu rosto, como vocês podem ver. Gosto de dar também essa ênfase no nariz, como se alguém tivesse cortado o meu nariz ao meio, tá vendo? E aí, eu vou pegando todo o rosto e fazendo com esse lápis um pouco mais avermelhado, um pouco mais amarronzado, como se realmente os cortes estivessem na fase de curar, né? E aí, eu vou pegando pela sobrancelha mais clara também, até pra dar esse efeito de que tá um corte no meio. E aí eu vou puxando também pra mais escura, eu puxo pra ponta, pra não ficar também sem nada, tá vendo? E aí eu vou fazendo esses cortes como se alguém realmente tivesse cortado todinho no meu rosto. Gosto também de focar bastante no nariz, são cortes aleatórios, tá vendo? Venho com o pincel e dou uma esfumada em todos os cortes, olha. E assim dá aquela impressão de que o corte está se regenerando, entendeu? Faço isso em todos eles, para não ficar tão forte a parte do pincel, e aí ficar um pouco mais natural, se ele tiver mais esfumado, tá vendo? E aí, agora eu venho com o quê? Com o lápis preto e dou uma esfumada assim em cima, que é onde aparece mais. E venho agora com um lápis branco, gente. Esse lápis eu vou fazendo, tá vendo que eu vou fazendo cortes na vertical? Dentre o corte que tá? Porque é como se fosse alguém tivesse suturado os meus cortes, os cortes no meu rosto, tá vendo? Como se fosse os curativos que alguém colocou. Então, eu vou fazendo isso em todas as linhas vermelhas, eu vou cortando elas com o branco para que tenha essa impressão de que o corte, né, está todo costurado. Então, eu faço isso em todas as linhas, como vocês estão vendo aí, tá vendo? É muito importante fazer em todos. Ops, acho que a gente precisa apontar esse lápis, né? Vamos lá, apontando esse lápis rapidinho para voltar para essa make. Pronto, olha lá. Agora sim. E aí, você firma bem o lápis e faz direitinho para que realmente fique com cara de sutura, tá vendo? Olha que legal que vai ficando conforme você vai fazendo. Dá pra ver a maquiagem já saindo daí, tá vendo? Olha que legal. Depois que eu faço esses cortes, eu venho com um lápis preto, vocês vão ver aí. Por quê? Eu pego eles e vou dando uma pincelada em cada corte, para dar a impressão de que realmente foi costurado, né? Que realmente é um ponto aprofundado, tá vendo? Então, eu vou fazendo isso em todos eles, olha que legal. Vou fazendo também no nariz, pego em todos os cortinhos e vou passando assim, bem de levinho mesmo, só pra dar um risquinho, tá vendo? Olha que bacana. Agora, eu venho também com uma sombra roxinha, porque eu vi que não tá tão roxinho assim embaixo dos olhos, né? Do jeito que a gente quer. Então, vou dar uma roxeada melhor. Feito isso, eu venho com um lápis de olho preto na marca d'água dos olhos para marcar bem, né? E dar esse foco nos olhos mesmo. E agora eu venho com a máscara de cílios. Então, eu aplico bastante a máscara de cílios, né? Separo bem os cílios assim, deixo ele bem volumoso e bem alongado para dar essa ênfase nos olhos, tá vendo? Olha que bacana. E aí, gente, feito isso, eu venho com o blush. E aí, eu passo em alguns pontos que eu quero que o rosto fique avermelhado, tá vendo? Olha que bacana. Gente, essa maquiagem é super legal, tá vendo? Ela é uma maquiagem super fácil e super rápida de fazer. Agora, eu venho com esse lápis vermelho na boca pra dar, né, a sensação de batom. Eu consigo desenhar bem a boca, ou até mesmo se eu quiser fazer uma boca desfigurada com lápis, eu consigo, tá vendo? Que não é bem o caso. E aí, eu puxo, vou preenchendo todo o lábio, né, com esse lápis. E eu venho, depois desse lápis, eu venho com um batom em bastão, pra dar pra dar um brilho a mais nessa boca. E com o mesmo lápis, eu venho e puxo as laterais da boca, que vocês vão ver aí eu puxando, pra dar esse efeito de boca contínua,
né? Pra dar esse efeito de que realmente a boca talvez também esteja cortada e não só realmente deixar a boca perfeitinha. Tá vendo que eu até dou umas borradinhas ali pra dar esse efeito. E aí depois do lápis vermelho eu venho com um preto, que aí é pra dar uma aprofundada na boca. E aí você passando esse lápis preto, você vem com um pincel só pra dar uma esfumada, tá vendo? E aí fica com uma outra cara, super diferente. Gente, essa maquiagem é super bacana, super rápido e fácil de fazer, olha, não tem desculpa, hein? O que vocês estão achando? Agora a gente mexe nesse cabelo, deixa bem bagunçado pra ficar uma coisa bem legal, olha lá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem de Halloween e aproveitem que o Halloween tá chegando, tá? Um grande beijo. Não deixem de comentar e seguir a gente por aqui. Até mais!